E eu quero que vocês abram as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 2. E esse versículo, hoje à tarde, quando eu orava com a irmã, o Senhor trazia na linguagem de hoje, mas quando eu li ele fez eu lembrar que quando ele me chamou para ir para a Argentina, esse versículo foi um dos versículos que ele colocou, usando seus vasos, da direção e do lugar que eu iria. Como seria aquele povo? A vontade era de não ir, né? Mas, como diz aqui, e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, eles seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Então, quando eu olho, irmãos, hoje, quando eu ali orando e o Senhor ministrando através dessa palavra ao nosso coração, junto com essa irmã, e depois eu chego em casa e começo a meditar e vejo que essa palavra foi uma palavra que Deus me deu há anos atrás, quando eu fui para o país da Argentina. Eu digo, foi o meu campo missionário, foi o lugar onde eu digo, hoje a gente tem escolas de missão, né? E lá foi a minha escola. Eu fui direto para o campo para ser trabalhada pelo Senhor. E quando eu recebi essa mensagem que esse povo lá seria desse jeito, e eu estava indo assim só no amor aquele envio assim que Deus usou fulano, usou ciclano, usou beltrano, e aí a gente vai acreditando que o Senhor é com a gente, o pastor dá a bênção, diz, olha, eu te abençoo para que tu vá, e a gente simplesmente embarca nas asas do anjo e vai em direção àquilo que o Senhor tem proposto para nós, mas sem nenhuma estrutura bíblica, vamos dizer, teológica. A estrutura era as experiências que eu vinha tendo com Deus. E uma das coisas que me chama atenção hoje é que no meio dessas experiências que o Senhor me trazia quando eu me converti, eu percebo que eu sempre digo que eu já estava no campo missionário antes de vir para Jesus. Aí tu vai dizer, mas uma Tânia enlouqueceu agora dizer que estava no campo de missão. Estava, irmãos. Porque tudo que eu passei, por onde eu passei, era Deus me dando livramento, porque fui livre, Deus me deu livramento de ser morta muitas vezes. Passei por situação de ser abusada, de ser morta. Mas o Senhor usou de misericórdia para comigo e me dava livramento. Por que ele dava livramento? Porque ele tinha esse propósito de hoje eu poder estar até aqui nessa live falando com quantas mães que estão aí em desespero, porque acham que não tem mais esperança num filho que está nas drogas, num filho que está na prostituição. Mas o Senhor, pela misericórdia dele, permitiu eu descer por todos esses vales, porque quando eu me converti, eu digo, mas Senhor, por que tu me permitiu ter que bater a cabeça muitas vezes, quebrar a cara umas quantas vezes, para depois reconhecer o teu senhorio e entregar minha vida para ti? Aí ele fez eu entender que como eu falaria de dor se eu nunca senti dor? Como eu falaria de alguma coisa
que eu não tinha experiência? Como eu ia poder chegar para alguém e dizer que há solução, que há libertação, se eu nunca passei por aquele vale? Falar de dor com a pessoa que está sofrendo e tu nunca sentiu a dor, é só tu ficar fácil, tu oferece aí um AS, um paracetamol. Mas agora, quando tu passou a dor, tu já vai dar um tramal para ela, porque tu sabe que aquele é forte e a dor, tu sabe qual é a intensidade. Então, muitas vezes, Deus permite. E quem sabe teu filho, ou tua filha, ou algum parente teu está passando por um deserto, por algum vale, e tu está olhando e achando que não há mais solução, que não tem mais o que fazer, mas eu te digo, ele está em missão. Ele está descendo. Mas o oleiro é aquele que levanta lá do barro. Tem aquele hino que diz que ele garimpa lá aquelas pedras, aquela pedra que é garimpada, e depois se torna uma pedra preciosa para ele. Então é muito fácil, irmãos, depois que nós somos já trabalhados e talhados pelo Senhor, as pessoas nos olham e não sabem de onde a gente vem vindo, de que situação, quais foram os lugares que passamos, que calçado nós calçamos para chegar onde nós chegamos. E às vezes eles estão recém chegando e já querem vestir a mesma veste, já querem vestir o mesmo calçado, já querem passar pelos mesmos lugares, mas os melhores. Porque agora a gente já está aqui, ó, eu estou numa live hoje, dentro da minha casa, imagina. A perfeição de Deus, que coisa mais maravilhosa é isso. E sabendo que essa live vai ser quantas vidas, em quantos lares eu vou entrar, quantos lugares eu vou passar através dessa vigília, quantas vigílias eu tive que fazer de verdade, passando madrugadas em oração, em clamor, fazendo campanhas que chovia com água, com sol. Se eu fiz um propósito, eu tinha que cumprir. E é por isso que eu estou aqui com essa bagagem toda, para dizer para você que há esperança nele. E ainda que ele diga, como ele disse aqui para Ezequiel, nós vemos aqui a vocação de Ezequiel e a visão do rolo do livro. Então, quando ele teve essa visão, quando o Senhor falava com ele dessa maneira, era de retroceder. Imagina. E quando ele me mandou para a Argentina, que ele dizia que eu ia ir para o meio de um povo obstinado, um povo ruim, e que nem eles iam entender o que eu estaria fazendo lá, mas que eu não temesse, porque o rolo do livro ia estar na minha boca, aleluia! E ele cumpre com aquilo que ele diz, amados. E eu me lancei para aquele país, e quando eu me joguei naquele lugar, quando eu cheguei naquele lugar, ainda não entendendo qual seria aquilo que, através de que maneira, como o Senhor queria me usar naquele lugar, porque eu ainda nem sabia. Eu era apenas uma diaconisa da igreja. Tudo que eu sabia fazer era orar, visitar os lares, alcançar as vidas através da oração. E como eu cantava, eu achava que... Mas nunca cantei com música, eu cantava para adorar o Senhor, então nunca tive ouvido. Mas eu só tinha uma certeza. Era que esta chama ardia no meu coração. A necessidade de ir de encontro às vidas. E o importante era saber que tu estava sendo chamado. Que Deus mostrava que o lugar aonde eu estava indo era realmente o lugar que Ele tinha para que eu desse o início de falar da palavra dEle. Ele não me prometeu igreja, Ele não me prometeu grandes povos, Ele me prometeu as nações. Ele me prometeu um povo obstinado, um povo ruim, um povo que não ia querer ouvir. E eu chego naquele lugar, irmãos, que é completamente diferente do nosso país. A língua é diferente, os costumes diferentes, a maneira deles se comportarem era diferente. Mas eu tinha que fazer muito mais diferença ainda, porque eu tinha que falar do amor de Cristo. E uma das coisas que o Senhor sempre... com Cristo, eu digo, quando eu nasci, quando me deram um tapa lá, quando a gente nasce, que sacode a gente para chorar, eu acho que eu dei uma gargalhada.
porque uma coisa que Deus sempre colocou nos meus lábios foi um sorriso. Então, esse é o meu cartão postal, é a minha identificação, é a alegria do Senhor na minha vida. Então, quando eu andava alegre, e o lugar que eu fui morar se chamava Vila Bonita, e eles me perguntavam o que eu fazia lá, e eu disse, eu vim de uma cidade com o nome de Porto Alegre, para morar num vilarejo com o nome de Vila Bonita, porque estou me preparando para um dia morar na Jerusalém Celestial. E vim porque trago comigo o convite, porque eu não posso chegar em Jerusalém sozinha. E ali eu sentava naquelas casas, irmão, eu pesava quase uns 150 quilos, quase. E eu caminhava e chegava naquelas casas e sentava com eles e ria e contava as histórias de Cristo e dizia para eles, sabia que nós já estamos sendo filmados? Nós já estamos sendo filmados, porque vai chegar um dia, quando o rolo se abrir, o rolo do livro se abrir, e nesse dia, vocês vão querer dar desculpa, por que não aceitaram, não entenderam? Aí vai aparecer a gordinha e a Tânia, esclarecendo para vocês, abraçando vocês, amando vocês. E naquele dia nós não vai ter desculpa, porque tudo está sendo registrado diante de Deus. E ali eu entrava, irmãos, naquele vilarejo, eu entrava nas casas, aqui no Brasil, os macumbeiros, eles são esclarecidos quem é. Aqui eles não têm diferença mais. E naquela época, lá na Argentina, eles faziam tudo camuflado, era tudo às escondidas. E o Senhor um dia me levou a uma casa, que a mulher era benzedeira. E ali ela benzia e as pessoas eram levadas a ela para ela benzer e ao mesmo tempo ela trabalhava com cartomancismo, essas coisas assim. E eu fui lá e evangelizei ela. E ela foi à igreja comigo e eu orava com ela, mas ela nunca manifestava o que ela fazia e quem ela era. E um dia o Senhor disse para mim, agora tu vai para a casa dela, 5 horas da tarde, senta lá. Te senta lá, fica lá. E que hoje eu vou esclarecer tanto para ela quanto para ti. E eu sentei. À tardezinha, 5 horas da tarde, fui para a casa dela. Ela tomou um susto quando me viu chegar. E eu, na minha alegria, conversando, daqui a pouco começou a fazer fila de gente, irmãos. E aí ela não sabia o que ela fazia, se ela atendia aquele povo que estava chegando para receber o benzimento, ou se ela ouvia o que eu estava falando. E eu comecei a dizer para ela, a senhora já aceitou Jesus? Ela disse, aceitei. Eu digo, então agora a prática é outra. É outra. Agora não se benze mais, agora nós oramos. Agora ela estava lá com... eu entrei na cozinha onde ela estava preparando as coisas para fazer os benzimentos. Lá tinha as ervas, tinha uma tesoura, um vidro com um copo com água, um carvão dentro, e ali ela ia cortando os malhos através daquilo ali. E eu olhei aquela situação e eu disse para ela, não precisa mais nada disso. Não precisa mais nada disso. Porque agora nós vamos orar, e eu vou orar, vou te ajudar a orar. Nós vamos orar por essa gente, vamos pregar por essa gente. E agora é tempo deles reconhecerem também Jesus na vida deles. E comecei a pregar, irmãos, com mais ousadia para aquela mulher, e aquela fila que se estendeu, eu já abri a boca, comecei a falar para eles, e levantei ali aquele copo, com aquele, no fundo, com aquela brasa,
e mais aquela tesoura, e levantei para ele e disse, agora não precisa mais ser cortado os mal, porque através da palavra, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, e a palavra é Jesus, porque no princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne, e ali eu comecei a pregar para aquele povo, amados, oh, glória a Deus, e muitos ali puderam receber do Senhor, obreiros que tomavam conta do pescoço daquelas crianças, uma vida miserável daquele povo, amados. Situações que eu tive a oportunidade de chegar nas casas e ver eles fervendo, irmãos, dentro de uma lata, pedra, para dar um gosto daquela água, para poder alimentar as crianças. E eu olhava para tudo aquilo, e o Senhor permitiu, irmãos, eu perder as coisas que, tudo o projeto que eu tinha de chegar lá com o dinheiro que meu marido recebeu da empresa quando ele ganhou a demissão. Então, todo o dinheiro que eu ia levar, eu ia me abastecer de uma maneira que eu ia ficar muito bem naquele bairro, que eu não ia depender de viver aquela pobreza que eles viviam, então eu pensava que eu ia ajudar melhor eles, eu tendo para dividir com eles. Mas não foi assim. O Senhor me tirou tudo. Eu entrei lá sem ter um centavo. Eu estava tão igual eles estavam, na dependência de Deus. E ali eu podia falar para eles de depender de Deus, porque eu vivia essa dependência. A minha vizinha do lado, ela dizia para mim, eu não consigo acreditar que tu tem casa no Brasil, que tu tem família, que vocês vivem bem, que vocês têm tudo lá e tá aqui. Para quê? E eu dizia para ela, por um projeto tão grande de Deus na tua própria vida. E agora, amados, pela misericórdia do Senhor, sexta-feira passada, passou aqui um casal de irmãos que estavam de férias e eu projetei junto com eles essas férias e fomos lá na Argentina. E eu pude entrar lá naquele primeiro lugar onde eu dei a entrada neste ministério missionário, lá onde foi a minha escola. Havia 16 anos que eu não colocava meus pés lá. O bairro está completamente mudado, muitos dos meus irmãos já partiram. Mas aqueles que estão lá, que ainda puderam me olhar e dizer para mim, o sorriso é o mesmo. Porque hoje eu estou mais magra em vista do que eu era. Hoje eu estou com 70 quilos a menos do que eu era quando eu estive lá. E aí elas diziam, o sorriso é o mesmo, o olhar é o mesmo, a voz é a mesma. E esta irmã que eu estou lhe dizendo, que ela dizia que queria botar, que não acreditava, quando eu tive o Samuel lá, Deus deu a oportunidade dela vir ao Brasil comigo e poder ter ido na minha casa, vindo na minha casa aqui no Brasil, conhecer o nosso povo, e foi muito abençoada aqui no Brasil. E agora, quando eu retorno lá, ela disse para mim, quando vocês oravam comigo e dizia que Deus tinha casa para mim, que Deus tinha carro para mim, que Deus tinha mudança de vida para mim, eu não conseguia acreditar. Mas hoje ela não mora mais lá naquele bairro. Ela está morando numa cidade vizinha, aquele lugar, e Deus deu a casa, Deus deu o carro, Deus deu tudo que Ele prometia através de nós há 16 anos atrás. E ela dizia para mim, eu era como Tomé, que eu tinha que botar a mão na ferida. Mas tu me ensinou que a fé não é o que nós estamos enxergando, mas é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós cremos que o Senhor é poderoso para nos alcançar. E na empreitada dessa viagem, irmãos, o que me levou a fazer essa viagem
Foi um casal de irmãos que moram na beirada aqui do Rio Uruguai, na cidade de São Javier. Irmã Cleusa, passando por um câncer. E quando nós conseguimos entrar em contato, ela dizia para mim: irmã, te apresse em vir me visitar, porque eu ainda quero te abraçar aqui em terra, nesta terra ainda. Porque eu sinto as minhas forças estão indo e eu já breve vou estar com meu Senhor. E quando deu essa oportunidade dos irmãos poderem me levar, eu disse: vamos correr para orar pela Cleusa. A Cleusa precisa de nós. E quando nós conseguimos chegar à casa de Cleusa, irmãos, quando nós chegamos lá na segunda-feira à noite, à tardinha, na última balsa, quando adentramos, eu perdida naquela cidade, porque já nada mais era igual. E quando adentramos, achamos a irmã Cleusa. E ela estava lá, cheia das dores, passando por um processo. Mas nos levantamos numa fervente oração, num clamor tão lindo, que a glória de Deus desceu sobre aquela casa, sobre a vida da minha irmã. O semblante dela no final daquela oração já não era mais o mesmo. A alegria do Senhor invadiu. O espírito da morte foi mandado embora. E o Senhor restabeleceu o ânimo na vida da irmã Cleusa. E no outro dia, ela tinha marcado que ia baixar o hospital no outro dia. E nós fomos com ela até o hospital. E quando estamos indo em direção àquele hospital, como nós ia até Vila Bonita, ela foi ao hospital e eu disse para ela: Cleusa, tu só vai lá para o médico testificar que o meu Senhor já agiu na tua vida. E ela foi. E nós lá na vila, ela manda mensagem dizendo assim: estou retornando para casa. Os médicos não acharam necessidade de me internar, porque eles disseram que até o meu semblante já não é mais o mesmo. Aleluia. E ali, amados, para a glória do nome de Jesus, Cleusa retornou para casa, está em casa, glorificando e exaltando o nome deste que é vivo e é real. E eu adentrei mais um pouco adentro e pude passar, vi ali a situação daquele povo. Muitos dos meus irmãos já estão na glória, e os que ainda vivos estão passando por alguns processos, que é o Senhor que está trabalhando e agindo. Em muitas situações, já é a questão que o país está passando por uma situação de tremenda miséria. E os nossos irmãos mais desfavorecidos, os que mais sofrem. Vim dali como Neemias, meu coração partido, mas com muito mais gana, que nem eles dizem, de continuar falando desse Evangelho de Cristo e dando a eles essa esperança que no Senhor nós somos mais do que vencedor. E quando eu olho para esta palavra que hoje eu tomava, eu lia e recordava desse início lá atrás. E quando eu vejo o Senhor me dando o privilégio de eu ir lá atrás. Hoje meu cabelo está diferente, meu estilo de vestir está diferente, que alguns daqueles que lá de trás ainda olharam para mim e disseram: a irmã parou. Eu disse: não. A aparência exterior pode ter mudado, mas o meu interior continua fervendo a alegria do Senhor na minha vida. Porque muitas vezes as pessoas não entendem, irmãos, vive ainda a religiosidade e não consegue ser livre. Hoje eu sou livre em Cristo Jesus. E hoje eu entendo que eu nasci para servir o Senhor a minha vida inteira. Porque nasci num lar que já era evangélico.
Saí dos caminhos do Senhor antes de entender a palavra, mas peregrinei por esse mundo, bati muitas portas, fui para vários vales de espiritismo, de umbandismo, e fui descendo e fui descendo. Por quê? Porque o Senhor muitas vezes permitiu para que hoje eu tivesse essa ousadia de poder dizer em alto bom som que o Senhor é o Senhor de todas as coisas e que para Ele não há impossível. E o mesmo que o adversário quer fazer nós cavalo, porque esse o trabalhar do adversário, nos fazer de cavalo. O Senhor nos chama de filhos amados, meus filhinhos. Coisa linda. É a expressão que você é chamado e às vezes não valoriza. Não valoriza. Mas que nessa noite você possa entender que a alegria do Senhor é o nosso esforço. E que nós possamos marchar. Porque Jerusalém, a Canaã que o povo buscava, hoje nós estamos atrás da Jerusalém celestial. É logo ali. Está chegando aí. E nós temos que nos posicionar. Ainda que a mídia esteja aí dizendo que não vai dar, que não é assim, nós temos que prosseguir dizendo: tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo posso. E fizemos uma viagem, irmãos, o irmão disse para mim que eu me chamo Volta ao Mundo, a irmã dizia. Porque viajamos 1.200 quilômetros. E daqui aonde nós íamos dá 400 e poucos quilômetros. Mas nós fomos fazendo toda a costa do rio, fomos visitando lares, famílias que outrora ficaram para trás. E eu pude passar por cada casa, encontrei muitas pessoas enfermas, e o Senhor foi nos usando em oração, repreendendo as enfermidades, pessoas testificando com o nosso retorno para casa, que estão bem, porque o Senhor nos enviou num momento hábil. E quando pensávamos em estender a nossa caminhada, partiu para a eternidade o irmão da nossa irmã que nos conduzia, e ela necessitava retornar para consolar a sua família, e eu acredito que era um momento de Deus, porque realmente era só um bate-volta, para a gente poder rever de novo, pegar os contatos, e Deus preparar uma outra equipe para nós entrar lá de verdade e ficar por mais um tempo apregoando essa tão grande salvação. Por isso, nesta noite, amados, que o Senhor nos dê esta oportunidade, eu estou aqui para dizer para você, não é fácil, não. As lutas é para quem crê. A luta vem. As batalhas é para quem está na frente. Então, se tu acha que vai estar servindo ao Senhor e assoviando e chupando cana, não. Servir ao Senhor, muitas vezes a gente tem que viver o amor sacrificial de Cristo. E o amor sacrificial de Cristo nos faz ter que ter renúncia. E renúncia dói. E como dói. Mas quando nós renunciamos com a convicção de que estamos colocando na vontade, estamos na vontade do Senhor, aquela dor vai embora. E o prazer de estar fazendo a vontade dele se torna maior que a dor da renúncia. E aí é onde dizem que a gente tem uma palavra que eles dizem que nós somos masoquista. Que se a gente não está sofrendo, a gente não está achando, não está bem. Não. É porque carregamos em nós as marcas de Cristo. E quando nós carregamos as marcas de Cristo, nem todo mundo vai nos querer bem. Nem todo mundo vai achar nós engraçados. Nem todo mundo vai abrir a casa para que nós entre.
Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E como eu entrei já atrás na live e vi a irmã falando que nós temos que fazer a diferença. E como nós vamos fazer a diferença? Mostrando, amontoando brasa na cabeça do nosso adversário. E o que é amontoar brasa? É fazer o contrário do que o adversário coloca na nossa mente para fazer. A velha Tânia se indignaria com situações, brigaria, usaria a sua própria força. Mas agora a Tânia em Cristo, ela usa do joelho, apresenta para o Senhor em oração, não bate mais boca, não atrela mais a sua própria palavra, não olha mais com o seu próprio olhar, não ouve mais com o seu próprio ouvido, não estende as suas mãos para nada. Mas a Tânia em Cristo, ela apresenta a vida para o Senhor. E aquilo que para ela está difícil, aí cada vez mais ela coloca nas mãos do Senhor. E quando nós entregamos para Ele, nós não podemos arrancar dele. Se entregou, deixa Ele trabalhar. E Ele tem o tempo dele. O tempo dele não é o teu tempo e não é o meu tempo. Mas o tempo dele é bem melhor e bem maior que o meu e o teu. Por isso, nesta noite, amados, que esta palavra possa entrar no teu coração, fazer morada na tua vida. E eu estou aí nesta grande obra, nesse grande projeto de poder, alguns irmãos ali, filhos de irmãos que estão ali passando por situação, eu tenho falado para eles que o meu nome ainda é oportunidade. E eu tenho orado ao Senhor depois que cheguei aqui, para que Deus dê a eles a oportunidade de poder atravessar aquele rio para o lado de cá, e a gente receber aqui na cidade onde eu moro, para que eles possam arrumar trabalho, serviço aqui, e poder abençoar a família deles que estão lá dentro. Porque não está fácil, não está fácil. E eu vivi aquilo lá. E eu sei o que é entrar no mercado. Eu entrava para acompanhar os que compravam, porque eu não tinha condição de comprar nada. E eu rindo com a irmã, ela contando da ida que ela ainda vai ao Paraguai, eu digo, e quantas vezes eu fui para ajudar a carregar as coisas para ela, para configurar ali que tinha que ter mais uma pessoa, e eu ia com ela. E eu disse, eu não ter dinheiro para comprar uma meia. Mas entendendo o projeto de Deus. Entendendo a boa e agradável vontade de Deus para a minha vida. E pude retornar, irmãos, por isso que eu digo assim, ó, a gente tem que, a maneira que nós chegamos no lugar, parece que quase todos chegam igual. Mas a maneira que nós vamos continuar, e a hora que nós sairmos, o que nós vamos deixar? Qual vai ser o legado? Qual vai ser a história que vai ser contada a teu respeito? Então, quando eu pude retornar, irmãos, e ouvir eles contando as histórias que até mesmo eu havia esquecido. Situações que eu digo, meu Deus, eu vivi tudo isso. E eles diziam, viveu conosco, com a gente, irmã Tânia. E eu glorifiquei o nome do Senhor. Porque às vezes eu fico contando alguns testemunhos que eu ainda lembro, e eu digo, meu Deus, será que isso foi real? E aí, essa irmã, que hoje, graças a Deus, Deus deu a casa, deu tudo que ela tem hoje, tá numa vida completamente diferente de outrora. Ela fez eu lembrar, irmãos, de quando ela me alcançou na cerca. Uma bolinha de carne moída. E eu, naquele dia, eu chegava de um jejum, e a minha vontade era de comer carne. E eu dizia, Deus, que saudade de comer carne, meu Deus, que saudade de comer carne. E estava ali aquela bolinha, quando ela me chama na cerca, e eu via aquelas vacas caminhando, e elas rebolavam assim, e eu já via elas já descarnadas no espeto. Sabe, tu vindo do jejum assim, irmã? Que batalha! E aí eu lembrava que quando eles abriam aqueles valos no Brasil e espetavam aquela metade daqueles boi e assavam
Eu já parece que eu senti aquele cheiro. Mas não tinha nem o osso da vaca para comer. E eu chego em casa, ela me chama e me dá na mão assim, ó, um punhadinho de carne moída. Eu digo, que afronta. Olha, isso aí é diabo me afrontando. Isso só pode ser Satanás me afrontando. E aí eu agarrei aquele pedaço de carne, aquele pedacinho de carne moída, e digo, vou fazer o quê com isso? Olhei para ela e ao mesmo tempo, quando eu olhei para ela, me veio assim, ó, é hoje que nós vamos sentir cheiro de carne brasileira. E saí chamando as crianças, ela nem entendeu nada. E eu saí chamando as crianças para dentro de casa, mandando fechar toda a casa, colocando a lenha na cozinha, no fogão a lenha, porque era só que nós tinha, e mete lenha aí, bota fogo, vamos limpar essa chapa, porque a hora que esquentar bem a chapa, nós vamos largar essa carne moída em cima, temperadinha com alho, e aí vocês respiram fundo, tranque a respiração, e quando eu largar, aí vocês vão lá, e vão sentir cheiro de carne brasileira. Sabe aquele cheiro de carne frita, irmã? Cheiro de carne na chapa? Eu dizia, hoje vocês vão sentir esse cheiro. Imagina? E as crianças, irmão, fizeram a maior festa, a maior algazarra. E eu preparando, amassando um sal, porque o sal era grosso, não era sal fino. Eu amassando o sal grosso, para afinar aquele sal, para misturar naquele punhadinho de carne. E a cozinha esquentando, fogão a lenha esquentando. Quando a vizinha da frente, que não era cristã, me chama lá, e eu digo, e agora, o que eu vou dizer para essa mulher, meu Deus do céu? E quando eu chego no portão, ela diz, olha, eu estive aqui hoje já pela manhã, tu não estava? E agora eu vi a casa está fechando, vocês vão sair de novo. E eu digo, o que tu precisa, Nath? Ela disse, irmã, missioneira, alguns políticos me visitaram ontem à noite, eu fiz uma cena, uma janta para eles. E nessa janta eles trouxeram carne. E eu apanhei uns pedaços daquela carne, que eram bastante, separei uns pedaços para ti. E como eu vi que tu já ia sair, então vim te trazer a carne. Irmãos, sabe a paleta, aquele pedaço de paleta com aquele osso buco assim pequenininho, mas aquele pedaço grande, eram 3 pedaços de paleta. E eu dei de mão naquela carne, irmãos. E eu dizia para ela, não sei nem o que te digo, mulher. Já gritei para a vizinha que me deu a carne moída e disse para ela, pode vir que hoje tem festa aqui em casa. Hoje tem festa. E disse para a criançada, pode abrir a janela, porque agora você não precisa sentir o cheiro, vocês vão comer carne, porque Deus enviou a carne. E pude temperar aquela carne, passei aquela carne, irmãos, daquela chapa, daquele fogão. E todos comeram. E a alegria foi grande dentro da minha casa, e não comia só os meus, porque daí já vinha a criançada da vizinhança, tudo. E o Senhor abençoava a mim, e abençoava aqueles que estavam na minha volta. E quando chega no outro dia, meus filhos com dor aqui, eu achei que eles estavam com cachumba. Eu digo, Deus, ontem eu orei pela carne, hoje os negros amanhecem com problema com cachumba, e o Senhor disse, não. O Espírito Santo, ele é lindo, ele é perfeito. Ele disse, não. É a mastigação, eles não estavam acostumados a mastigar tanto. Então eles ficaram com os carrinhos doloridos de ter mastigado aquela carne. Por isso eu digo para ti, nesta noite, eu não sei qual é a tua necessidade, mas o Deus que providencia o desejo do nosso coração, simplesmente um sentimento de querer comer algo, ele preparou o que eu tinha pedido para ele. Ele está preparando uma mesa farta para você nesta hora. Ele está dispensando do seu celeiro para a tua vida nesta noite. Apenas creia, porque se você crer, você verá a glória de Deus. E a glória dele está sobre a tua vida nesta noite.
E eu pude recordar, estar ali naquele lugar e ouvir eles testificando a este respeito. Por isso eu te digo, nesta noite, vale a pena. Não é só a pena, vale uma galinha inteira. Nós podemos adorar este que é vivo e é real e está na casa desta noite. Por isso eu sou mais do que agradecida ao Senhor de poder ser testemunha dele. De ainda que ele me envie a lugares hostis, a lugares aonde eles não querem ouvir. Mas quando a gente toma posição e fala, a obra não é eu que faço, é o Espírito Santo. Cristo está limitado em mim e em você. Ele está limitado no ouvir dos nossos ouvidos, no abrir da nossa boca, no nosso olhar, no estender das nossas mãos e do caminhar com os nossos pés, indo de encontro à necessidade das vidas. Continuo na mesma luta. Deus só muda muitos cenários na minha vida, mas eu continuo na dependência dele. Sou dependente dele. Continuo na mesma posição. Eu dizia para eles, eu só perdi, Deus me deu só um novo corpo aqui, me fez mais leve. Mas a glória e a graça dele continuam vivos na minha vida. Mudou o meu exterior, mas eu continuo ainda com a mesma confiança e a mesma esperança e o mesmo desejo de continuar a proclamando essa tão grande salvação. Eu quero estar orando com a permissão dos irmãos. Até aqui o Senhor me tem dado, e eu sei que a hora também já está indo, porque se deixar eu faço vigília e nós vamos entrar madrugada. E eu quero estar orando, se assim me permite, irmã, apresentando ao Senhor a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão através dessa live, as necessidades que são adversas, e crendo que o Senhor não está somente nos ouvindo, quanto está nos vendo, soberano e eterno. Eu quero apresentar para ti, Senhor, as minhas mãos, sem ira e sem contenda, aonde, Pai, através desta palavra, desta lembrança que o Senhor me tem trazido, Pai. Ah, Espírito Santo, Tu é aquele que tem também colocado em corações nesta noite a lembrança da Tua grandeza, da Tua chamada a corações que estão se desfalecendo. A luta, Senhor, as adversidades, muitas vezes tem, Senhor, chegado diante desta vida e ele está achando que não vai conseguir vencer. A enfermidade tem assolado o físico, mas Tu também tem um projeto e um propósito, Pai, e Tu muitas vezes permite nós passar por situações, porque o Teu nome tem que ser glorificado através de nós e nós somos instrumentos Teu, para ser usado por Ti da maneira que Tu queres e não da maneira que nós queremos. Por isso, Deus, em o nome de Jesus, Senhor, nesta noite, eu venho apresentar a Ti, a Tua igreja, o Teu povo, Pai. Esse, Senhor, que estão, Senhor amado, passando por problemas e por situações, para que eles venham ter, Senhor, esta fé, esta confiança, que o Senhor tem um propósito e que o Senhor não nos desampara e que o Senhor é poderoso para dar um basta e dar, Senhor amado, o privilégio para estas vidas se colocarem em posição de dizer, eis-me aqui, de tomarem a posição, Senhor, de não serem murmuradores, mas sim, Deus, de serem, Pai, boca Tua na terra, aonde proclama, Senhor, esta tão grande salvação. Por isso, Deus, nesta noite, através da Tua palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, e Tu és a palavra, Pai, porque Tu és o verbo que se transformou em carne, Senhor, e hoje está entre nós. Por isso, Deus, eu apresento, Senhor, a minha oração e Te peço, entra nas enfermidades, entra nesta hora, Senhor, na necessidade financeira, material, física e espiritual e emocional.
Entra com a providência, Deus, e dá a vitória ao teu povo. Assim, Senhor, eu coloco a minha oração e te agradeço, Deus, porque assim como eu oro pelos meus irmãos, eu creio, Deus, que tu cuida de tudo que é meu, que tu é aquele que sara as minhas feridas, tu é aquele, Deus, que me ampara, Deus, no meio das angústias e das aflições vividas, e que eu possa continuar, Senhor, glorificando o teu nome e o teu nome sendo glorificado através de mim. Assim, Deus, em tudo eu te agradeço, em o nome de Jesus. Amém e amém.